Tem que ter um perfil claro de experiência política, de experiência de saber sair à rua em situações de crise, de ter uma voz de comando, de ser respeitado pelas forças de segurança, pela PSP, pela GNR, pela Proteção Civil. Tem que ser alguém a quem as próprias instituições reconheçam autoridade e capacidade para tomar decisões difíceis em muitos casos e capacidade para liderar, porque nesta situação o que vimos foi quase que o primeiro-ministro obrigado a ter que sair várias vezes à rua e a mostrar a presença do governo nos locais afetados por estas tempestades e por estas cheias, porque a ministra da Administração Interna simplesmente ou não estava lá, ou quando não estava lá, quem seguisse as imagens em casa pela televisão e no terreno, se calhar ficava com essa percepção ainda maior, ficava um bocadinho com aquela sensação que a ministra estava completamente perdida ali no meio, quase que não sabia a quem dirigir, muito menos sabia o que dizer, e estas situações de crise, estas situações limite, obrigam a que alguém com experiência política, experiência também de liderança, de comando, esteja no terreno. E, portanto, eu acho que, quer dizer, aqui Luís Montenegro tentou já resolver um problema antes de um debate na Assembleia da República, e ao não nomear um sucessor, como decorre do comunicado da Presidência da República, ao não nomear imediatamente um sucessor, indicia que poderá, nos próximos dias, semanas, levar a cabo uma remodelação do governo mais profunda, muito provavelmente antes da tomada de posse do novo Presidente da República, António José Seguro. Mas há também aqui um lado operacional. Eu recordo que o Gouveia Mel, por exemplo, dizia hoje no artigo que escreveu que a Proteção Civil deveria ser remodelada de alto a baixo, e bem sabemos que a Proteção Civil, no primeiro momento de resposta à intempérie, Christine, foi também muito criticada. Parece que as remodelações e as demissões podem ficar por aqui apenas pelo lado político do governo da ministra? A Proteção Civil para mim é um mistério que acompanha há muitos anos, sobretudo desde os fogos e dos grandes incêndios de Pedrógão. Quem ler o relatório da altura daquela comissão independente, já eram apontadas várias críticas e várias falhas, não às pessoas em si, mas a todo este modelo de Proteção Civil, que continua a não dar uma resposta atempada às populações em caso de catástrofes naturais. E eu lembro-me que em Pedrógão, quando o processo chegou para o tribunal, houve lá uma história em que um quadro da Proteção Civil estava de férias e estava a dirigir-se para o Teatro de Operações para Pedrógão, quando recebeu uma chamada do Comando Nacional da Proteção Civil para se deslocar para Lisboa, uma vez que a prioridade era acompanhar os ministros e secretários de Estado ao terreno e não propriamente em combater os fogos. E, portanto, a partir deste exemplo que está documentado, eu fiquei sempre com dúvidas como é que funciona a Proteção Civil e se de facto a Proteção Civil é um organismo que está ao serviço das populações, ou é um organismo que já cria uma cultura de tal forma própria que, apesar das remodelações, os vícios e a forma de trabalhar se mantém. Portanto, o que eu espero de um novo ministro da Administração Interna e, sobretudo, e aqui é que se calhar também os dois principais partidos, os chamados partidos do regime, podiam chegar a um bom entendimento, era uma reforma profunda do nosso sistema de proteção civil, procurar um modelo que de facto esteja próximo das populações, se calhar não tão centralizado em Lisboa, porque parece que todo o tipo de decisões de deslocação de meios para o terreno, alocação de meios e tudo mais, fica tudo dependente de um centro de comando nacional
que a partir de Lisboa parece que controla todo o país, e não é bem assim, porque muitas vezes aquilo que nós percebemos nos incêndios e agora nas cheias é que há decisões que têm que ser tomadas localmente, há decisões críticas que têm que ser tomadas localmente e não podem ficar à espera de um centro de comando na capital que decida pelo resto do país. E, portanto, sim, poderá ser uma boa tarefa para um próximo Ministro da Administração Interna, juntamente com os partidos da oposição, que era reformar este modelo de proteção civil. Até porque quando acontecer o próximo desastre, no outro inverno, no próximo verão, não sabemos, a resposta da Proteção Civil terá forçosamente de ser outra. Já falámos aqui do perfil que deve ter o próximo Ministro da Administração Interna. É possível tentar adivinhar aquilo que vai na cabeça do Primeiro-Ministro, porque não deve ser fácil encontrar uma solução, sobretudo sabendo que é sempre um cargo do governo que permanece permanentemente na corda bamba. E lá está, e justamente por isso tem que ser alguém com forte experiência política, com capacidade de aguentar a pressão do cargo, que é inerente ao cargo, que é um cargo com exposição. E se repararmos, eu já em 2025 fiquei um bocadinho com a convicção de que a escolha de Maria Lúcia Amaral para a administração interna foi a fórmula encontrada por Luís Montenegro para não entregar a pasta ao CDS. Isto é, o CDS há muitos anos que reclama e que quer ter uma pasta na administração interna, mas tendo em conta a votação das eleições e o equilíbrio de poderes dentro da coligação, o CDS ficou com a defesa, com o Nuno Melo na defesa, e na administração interna ficou com o secretário de Estado, Telmo Correia. E, portanto, pareceu-me na altura que a escolha de um independente, digamos assim, de Maria Lúcia Amaral para a administração interna, foi precisamente a fórmula de não entregar esta pasta ao CDS. Agora, Carlos, dentro do próprio governo, haverá alguma solução que possa estar a ser pensada pelo Primeiro-Ministro? Um jogo de cadeiras, tira o Ministro de um cargo e coloca-o no outro? Porque às vezes é mais fácil encontrar soluções para outros cargos ministeriais, e a administração interna, o Primeiro-Ministro pode eventualmente já ter uma pessoa com esse perfil dentro do próprio governo. Há aqui várias hipóteses. Eu não excluo, por exemplo, a subida do líder parlamentar do PSD ao cargo de ministro, o Soares, por exemplo, que daria que é um líder parlamentar com forte experiência política e que se calhar na administração interna teria todas as condições para fazer um bom lugar. Há um próprio deputado, por exemplo, do PSD, António Rodrigues, que também é nosso comentador aqui no NAU, poderia ser uma boa escolha, tem experiência, já fez parte do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações, é alguém com experiência política e também como se diz, arcabouço para o embate em determinadas situações, até porque não podemos esquecer, nós estamos em fevereiro e vamos ter um verão, ninguém sabe se muito ou pouco rigoroso, mas muito provavelmente vamos ter outra vez problemas com os incêndios e, portanto, aquilo que Luís Montenegro procurará é alguém que, além da capacidade técnica e do conhecimento da área da administração interna, tenha também uma forte experiência política para saber lidar com todas as polémicas. Carlos Rodrigues Lima, peço que mantenhas em contacto, já estamos a ver também o diretor do Correio da Manhã, Armando Esteves Pereira. Boa noite, Armando. Boa noite. Começo da mesma forma que comecei com o Carlos, era inevitável esta demissão? Era inevitável, a surpresa é ser hoje. Era previsível que Luís Montenegro aproveitasse a mudança em Belém e, como prenda para o novo presidente António José Seguro, fosse para uma remodelação mais alargada do que uma simples substituição da Ministra da Administração Interna, que de facto foi um grande erro de casting. É uma mulher com uma carreira académica, uma jurista reputada, uma universitária com currículo,
mas que na pasta viu-se que de facto foi um perfeito erro de casting. O primeiro-ministro Luís Montenegro irá assumir de forma transitória esta pasta. Que perfil deve ele ter em conta na escolha do próximo ministro da Administração Interna? A verdade é que Luís Montenegro já assumia a pasta. O verdadeiro ministro da Administração Interna, quando as coisas estavam difíceis, era Luís Montenegro. E ele teve que substituir, de facto, muitas vezes a ministra da Administração Interna. O cargo de ministro da Administração Interna é muito importante e precisa de um alto perfil político. Um perfil que lide com as forças de segurança, que lide com as forças da proteção civil, com os bombeiros, com os autarcas. Precisa de alguém com dimensão política e de facto, nesta pasta, Luís Montenegro ainda não conseguiu encontrar esse perfil. Por exemplo, António Costa teve um bom ministro, vários bons ministros da Administração Interna, mas, por exemplo, José Luís Carneiro foi um ótimo ministro da Administração Interna. No PSD, quer no grupo parlamentar, quer eventualmente mesmo no governo com algumas mudanças, quer no universo de autarcas que foram autarcas do PSD, Luís Montenegro encontrará várias pessoas que se enquadram dentro desse perfil. Pessoas que tenham capacidade de dialogar, que tenham capacidade para agir e tenham capacidade de saber quando é uma catástrofe e tem que ter prioridade. E, de facto, foi lamentável a forma como o Estado português, através da Ministra da Administração Interna e do Serviço de Proteção Civil, suportaram há quase 2 semanas, quando a tempestade destruiu parte significativa da região centro.